Yes, muito obrigado. Obrigado. Yeah. Então, pessoal, vamos dar início à nossa sessão desta noite. Peço que abram na página 16. O Zé Luís já orou. Então, página 16 é a nossa sessão 3. Sessão número 3. Yeah, é preciso uma caneta ou um lapisinho. Elisa, podes ligar o teu som, por favor? Aí temos o título. Elisa, podes Sim, ler sim. o título, por favor, da lição 3? A ação evangelística da nossa igreja. Ação, não é? Ação. Sim, Evangelística é a ação de partilharmos boas notícias. Igreja é uma família, é uma comunidade de Deus. Podes ler primeiro aos Coríntios 9, por favor? sim. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo faço por causa do Evangelho, para dele, para dele tornar-me co-participante. Muito bem. Quem está a escrever esta carta, esta primeira carta à comunidade de Coríntio, na Grécia, uma cidade que ainda hoje existe, é o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo fundou esta igreja e ele dava orientações. Então, ele aqui está a falar de algo muito importante, que é a empatia. Ele diz que ele fazia-se como fraco e frágil para aqueles que se estavam a sentir frágeis naquela fase das suas vidas, para ele poder partilhar as boas notícias da Páscoa de Jesus Cristo, né, da salvação de Jesus Cristo, para com aqueles que estavam muito em baixo. Ele também diz: fiz-me tudo para todos. Ou seja, ele tentava ser empático para, por todos os meios, chegar a poder salvar alguns em Cristo, ou seja, para que alguns pudessem crer em Jesus, na Páscoa de Jesus, né? Crer em Jesus como seu Salvador. Então ele dizia que fazia isto por causa do Evangelho, que são as boas novas, as boas notícias que a humanidade precisa. A humanidade não precisa de uma religião, mas das boas notícias de Deus, que é a salvação gratuita que temos pela Páscoa de Jesus. Então, hoje nós vamos falar de 4 compromissos que, após recebermos Jesus como Salvador das nossas vidas, né, a sua Páscoa, nós podemos tomar essa decisão e seria sábio tomarmos essa decisão ao longo da nossa vida. São 4 compromissos de amor com Deus. Como eu disse na semana passada, tudo funciona por amor. Para Deus interessa a razão pela qual tu fazes as coisas e deve ser por o amares muito, está bem? Então, o primeiro pacto, o primeiro compromisso, como diz aí no número 1, podes escrever, é o pacto da membresia. Pacto da membresia, com S, membresia. Também podes pôr membresia, podes pôr entre parênteses pertencer. É crer em Jesus e pertencer à família de Jesus, não darmos isolados, como o pastor Henrique disse ontem, né? Não sermos aquela, como é que ele disse? Aquela acha, né? Aquela coisa da Brasa. a brasa, obrigado, tirar a brasa do braseiro e ficar isolado, né? Isto pronto, vai dar cabo de nós, da nossa vida, vamos sentir gelados no deserto. Yeah? Então, o pacto de pertencer, o pacto de caminhar juntos. E isto o que é? É o compromisso com Cristo, com Jesus. É um compromisso de amor, de amar a Jesus e com a família de Deus. É o compromisso com Cristo e com a família de Cristo, que somos todos nós. Nós precisamos de Deus e precisamos
uns dos outros. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pactos. O mundo espiritual, o mundo invisível, funciona assim. Também o mundo invisível das trevas. Não sei se vocês já viram filmes sobre pessoas que fizeram pactos com demónios, não é? Ou se já leram livros sobre espiritismo kardecista, sobre macumba, essas coisas, não é? Portanto, o mundo espiritual é um mundo de alianças, é um mundo de pactos. E quase sempre os pactos mais fortes são pactos onde envolve sangue derramado. Por exemplo, na parte das trevas, eles matam animais, sangram animais, não é? Os islâmicos também, eles ainda matam uma cabra, um bode, né, no fim do Ramadão daquele mês, porque eles têm um pacto através do sangue desse animal. Agora, o nosso pacto com Deus é o pacto através do sangue de Deus, de Cristo, que é o Deus, é Emanuel, o Deus conosco, está bem? Então, podes ler, Pedro, aí, por favor, Efésios 2:19. Pedro, podes ler? Só ligar o som, Sim, por sim. favor. Fazem parte do povo santo de Deus e são membros da sua família. É isso, foi o que já dissemos antes. E isto por causa do sangue de Jesus, que é também chamada nova e eterna aliança, pacto, aliança. Não é? Nada nos pode separar deste amor, é o que diz Romanos 8. Maria, podes ler Romanos 12, por favor? No mesmo corpo há vários membros e cada um tem a sua função. Assim também nós, que somos muitos, formamos um só corpo em união com Cristo e estamos unidos uns aos outros como membros do mesmo corpo. Lá está. Corpo, vocês lembram-se que o pastor Henrique falou sobre isso, sobre os vários dons que precisamos de estar uns com os outros, né? A mão não pode dizer ao olhar, não preciso de ti, né? Uma mão sem olho, quer dizer, é uma mão cega, não é? Então, este é um dos pactos que nós vamos assumir após o batismo. Quem já foi batizado nas águas, eh, em adulto, e vem de outra igreja, vai também assinar isso, o pacto de membresia, no dia 8 de dezembro, está bem? Pode ser que, eu sei que alguns amigos vão adiar e vão assinar numa próxima vez, portanto já conversamos, tivemos uma conversa pastoral e percebemos que é melhor assim, não é? Por várias razões objetivas. Mas este pacto é o pacto de membresia, ponto número 1, como já falamos. Ponto número 2 é o pacto da maturidade. Maturidade. Pacto da maturidade. Ou podem pôr entre parênteses, crescer, amadurecer, crescer nos nossos comportamentos, eh, sermos cada vez mais parecidos com Jesus, não é? Então, eu vou pedir, Oksana, não sei se podes ligar o som. Uhum. Consegues ler em português aí, amiga? Sim, mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá, força! É o compromisso. É o compromisso de se ter disciplina espiritual. Não, não, eu peço que tu leias aí. Ok. É o compromisso de se ter É, hábitos. Nesse hábitos. Ok. lugar vazio, Por, ponham eu pus hábitos. disciplina. Ok. Sim, sim. É excelente, é isso mesmo. Hábitos exigem Uhum. disciplina, né? Portanto, é o compromisso de se ter hábitos, este pacto. Podes continuar? Continuar como Pedro ou nesta? Em frente, sim. É o compromisso de se ter hábitos Ser hábitos necessários para o crescimento espiritual. Exato. O pacto da maturidade ou de crescer é esse compromisso no teu coração.
tu fazes com o nosso Papá do céu, que é perfeito, é bom, e com a família de Deus, que ainda não é perfeito e que precisam uns dos outros para termos novos hábitos. Por exemplo, alguém que está inseguro e tem o hábito de mentir um pouco ou de esconder a verdade, é um exemplo, né? À medida que essa pessoa for crescendo, vai falar a verdade em amor, vai sentir segura em Deus e fala a verdade em amor. Vai ter um novo hábito, ok? Podes ler 2 Pedro, Oksana? Sim, pelo contrário, eu continuo a progredir na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso, continuem a progredir. Pedro a escrever para as igrejas todas, não é? Uhum. Portanto, é um processo, é um processo. Com uns é mais rápido, com outros é mais devagar, depende das defesas de cada um, das inseguranças, do investimento nisso, né? Portanto, isto tem a ver com caráter, porque o caráter é a soma dos nossos hábitos normais. Soma dos meus hábitos é o meu caráter, tá? Então, Timóteo, também Timóteo 4:7, Oksana, Exercita-te na piedade. É é, muito bom palavra, piedade. Eu gosto muito desta yeah, palavra, faz muito sentido. yeah. O que é que significa para ti piedade, Oksana? É difícil, é muita coisa, porque noutra vez com Sandra eu tive esta pergunta e perguntei, fiz algum, que é a palavra? Research para descobrir o que pode significar, porque eu percebo tudo com inglês, porque minha Bíblia é bilingual e Sim, para sim. mim, piedade, eu tive esta questão, porque para mim é mercy, mas Yeah, também a godliness é yeah, muito interessante, porque coisas parecidas, diferentes, mas God is mercy. yeah, Não yeah. sei como explicar em português, mas é. Sim, sim. É, mercy, acho que em português é misericórdia, né? Ok. Goodness, foi o que tu disseste, Eu goodness vou ou dizer godliness. godliness, ok. If they go com piedade, com godliness or mercy, it gives both. Sim, sim, muito bem. Portanto, piedade é, é bondade, tem muito a ver A com bondade, bondade. ok. Ser piedoso, ser uma pessoa que não é ímpia. O ímpio Uhum, é ao contrário do piedoso, uhum. não é? É o impiedoso, uma pessoa, né, violenta, etc. Então, aqui na primeira carta ao seu discípulo Timóteo, que também se tornou pastor depois, Paulo dizia Timóteo, exercita-te, ou seja, eh, tenta crescer, Preciso de praticar. faz musculação na bondade, na piedade. Tem a ver com o pacto da maturidade, não é? É um Uhum. processo, como eu disse. Muito obrigado, Oksana. 3. Pacto, podem escrever ministerial. Pacto ministerial. Ministerial. Yeah. Miguel, podes ligar o som? Consegues? Pacto ministerial. Entre parênteses podem pôr servir. 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 É um pacto de servir, de amar os outros, né? Servir. Vemos que há uma pessoa imigrante na igreja, tem pouca roupa de inverno e nós temos 3 ou 4 casacos e podemos talvez oferecer eles, né? Nós não conseguimos usar tudo, né? Claro que conseguimos, mas vão ficar lá parados muito tempo os outros. Então é isso, é o serviço, é o pacto ministerial. Miguel, podes ler aí? É o É o compromisso de descobrir e usar os dons e habilidades que Deus nos deu para servir, para servir. Podem escrever.
servir. a Deus e aos outros. Exato, muito obrigado, Miguel. Portanto, é isso, é um compromisso de descobrir os meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos, as minhas paixões para servir. Por exemplo, eu gosto muito de crianças, então, e também, por exemplo, eu tenho um dom espiritual de ensinar a palavra de Deus. Então, posso ensinar às crianças de uma forma bastante lúdica, né? Claro, tiro um pequeno curso, recebo material e em vez de trabalhar com idosos, por exemplo, trabalho com crianças, outros trabalham, por exemplo, com toxicodependentes, ou, tá? É descobrir isto e fazer servir por amor. Podes ler primeiro aos Coríntios, Miguel. Passa primeiro a Pedro, lê primeiro aos Coríntios 12. Todos juntos constituem o corpo de Cristo, e cada um por si é uma parte dele. É como se fôssemos um corpo, uma corporativa. Todos precisamos uns dos outros. A igreja é chamada de corpo de Cristo, é chamada de família de Deus, é chamada de exército de Deus, ou seja, ordem, organização, estrutura, não é? Aqui o ênfase é corpo, é uma coisa orgânica, é uma coisa que precisa de tudo para funcionar, de todos nós para funcionar bem, senão vamos ficar ali sem um pé, vamos ficar coxinhos, né? Não vamos andar para frente muito bem, né? Montamos a roda, por exemplo. Ok. Então, muito obrigado, Miguel. Podes desligar aí. 4. Há um pacto também que é o pacto missionário. Podem escrever missionário. Ou, entre parênteses, evangelístico. Evangelístico. Missionário, entre parênteses, e evangelístico. Que compromisso é este com Deus e com a família de Deus? Eu vou, agora já estou a ler aí embaixo, é o compromisso de compartilhar, ou só partilhar, é o compromisso de partilhar as boas notícias do céu, né, as boas notícias da salvação aos outros. Há muita gente que não sabe mesmo. Isto já não se ensina nas escolas, já não se ensina em lado nenhum, né? Temos de ser mesmo nós que já recebemos, pela nossa fé, na Páscoa de Jesus, a vida eterna, partilhar também com os nossos amigos. Agora, nós não temos de os convencer, é só partilhar. Quem convence é o Espírito de Deus, se a pessoa tem o coração aberto. O Espírito de Deus é cavalheiro, também não força. Mas ele começa a pôr circunstâncias, a cercar os nossos amigos. Isso aconteceu comigo e com quase todos nós, e nós pensamos, já, realmente Deus existe, Ele é amor. Acabamos por ficar convencidos, não é? Então, eh, eu não sei se a Teresa Moraes consegue ligar o som. Teresa, por favor. Olá, Obrigado. Olá, Teresa, obrigado. boa Teresa, noite. Peço desculpas, eu cheguei atrasada do trabalho, quer dizer, não atrasada, eu cheguei tarde e só consegui sim, entrar agora. muito bem-vinda, amiga. Não faz mal. Nós estamos na Obrigada. página 16, está bem? Estamos Uhum. na página 16 e já estamos lá embaixo. Sim, Eh, já apanhei a partir a terceira ok, pergunta aqui no pacto, eu já consegui apanhar. Só ok. Eu ficou depois mesmo o 1 e o 2. sim, depois mando uma foto, está bem, com o meu manual, ou podes ver só o videozinho também, porque falta pouquinho, né? Agora Tá ia bem. pedir, Teresa, por favor, para nos leres Atos 1:8. Está aí embaixo, está aí. Atos 1, 8. Uhum. E serão minhas testemunhas até aos lugares mais distantes do mundo. É isso, é aquele compromisso de nós partilharmos as boas novas com muita gente. E hoje, com as redes sociais, é muito mais fácil, não é?
Eh, É muito mais fácil. Podes ler também primeiro de Pedro, por favor, Teresa? Estejam sempre preparados para responder a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que tem, perdão. Muito bem. É para estarmos preparados e não sermos apanhados de surpresa, porque às vezes há pessoas que vão olhar para ti e vão perguntar: Mas epá, tu és diferente. O que é que tu fazes? Que tipo de leitura tu fazes? Porquê que tu naquele dia deste-me um abraço? E eu até te tratei mal, porque é que tu deste-me um abracinho tão bom? Então, são perguntas, né, que as pessoas às vezes fazem e a gente pode partilhar, não é? Temos de estar preparados para responder. E não precisamos de responder com grandes teologias, se não temos essa formação, porque também as pessoas não querem grandes teologias, querem é saber da tua experiência de vida. As pessoas querem receber vida e não teoria. Depois, mais tarde, elas vão querer mais, vão querer saber as crenças teoricamente para crescerem. Mas inicialmente elas vão querer mais pertencer, conhecer por experiência, tá bom? Muito Hum. obrigado, Teresa. Vamos então para a página 17. Aqui temos 10 princípios da nossa igreja. O primeiro princípio são cultos com sensibilidade. Com sensibilidade. Ou seja, cultuar a Deus é adorá-lo com sensibilidade, com todo o coração, e não tanto uma coisa demasiado litúrgica, organizada, quase fria. Assim, não. Não é. O princípio é mesmo a sensibilidade, é nós podermos ser nós, todos somos diferentes, cada um se expressa, pronto, como consegue naquele dia. Há domingos que eu estou na igreja, estou em igreja, né? Estou em igreja e sinto-me mesmo muito quente, muito animado e ligado com Deus. Há outros domingos que estou preocupado com alguma coisa ou com alguém, estou muito preocupado e às vezes isso pesa-me. Então, eu já não estou, eu estou diferente, não quer dizer que estou melhor ou estou pior, mas apresento-me a Deus como eu estou. E Deus é sensível. Deus é sensível, Ele conhece o meu coração e o teu coração, as tuas tristezas, a tua ansiedade, os teus medos, inseguranças, e Ele olha o teu coração e tu podes estar na presença dEle como tu és, sem pôr máscaras, sem, né? Porque pá, isso não é uma relação de amor. Percebem, queridos? Então, o primeiro princípio é isto, é adoração de uma forma sensível, da parte de Deus e da nossa parte. Dois, o segundo princípio é termos grupos de afinidade. Grupos de afinidade. Pedro, podes ler, por favor, aí os grupos de afinidade, Atos 5. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus o Cristo. Sim, isso foi logo no início da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado sobre Jerusalém, sobre a terra, e mudou aquela malta que teve 40 dias cheios de medo de serem mortos, porque Jesus tinha sido morto e ressuscitado, e os líderes judaicos queriam que eles se calassem, não falassem da ressurreição de Jesus. Mas depois de eles receberem o poder de Deus, né, o dinamite de Deus, que é um dos nomes que o Espírito Santo tem, a bateria de Deus, eles falavam das boas notícias quando iam ao templo, mas também de casa em casa. Então, nós precisamos, já falamos disto aqui, de ter grupos de afinidade para começarmos a conhecer pessoas, fazer amizades. Por exemplo, imagina que alguém gosta de cantar. Eu acho que a Maria gosta de cantar. E é possível que no futuro, né, no tempo certo, a Maria queira servir a Deus cantando, não é? E ela ali, é possível, não sei. E ela ali, se calhar, vai fazer alguns amigos entre os cantores e entre os músicos, não é? É grupos de afinidade. Ou
Imagina quando vocês, como eu já disse, gostam de um trabalho mais prático, servir na cafetaria, não sei o quê, sentir aquele cheirinho do café, Pedro, o cheirinho do café, né? E pode ajudar ali, né? Então, não vai ser todos os domingos, há uma escala, para todos nós nos sentimos, termos grupos de afinidade faz com que, até estava a falar com a Teresa sobre isso, faz com que a gente se sinta melhor, e, eu pertenço a esta gente. Esta é a minha família. Eu sou alguém aqui. Eu não sou invisível. Como às vezes a malta se sente, né? Quando está há pouco tempo, passa e parece que é invisível. Ninguém diz olá, ninguém, né? Então, é muito importante, é um princípio de igreja, termos grupos de afinidade. Terceiro, sermos dirigidos por propósitos. E sobre isto já falamos muito na semana passada, dos 5 propósitos. Digam comigo aí nas vossas casas adoração. Digam Adoro. comigo adoração, adoração. Depois digam pertencer, crescer, servir e evangelizar. São os 5 propósitos que estão nas duas grandes passagens, chamada Grande Mandamento, a primeira grande passagem da Bíblia, a segunda grande passagem da Bíblia é a Grande Comissão, tá? Então, temos uma vida com propósitos, com rumo, não é assim, ir por ir, viver por viver, não é? Ahm, Quarto princípio, termos alvos definidos na vida, alvos definidos. Deus, o que é que tu queres que eu alcance, por exemplo, a nível dos meus estudos, a nível profissional, a nível familiar, nos próximos 3 anos? Queres que eu tenha um bebê? Queres que eu seja avô? Bom, isso já não depende de mim, né? Ahm, isso é algo que eu falo com a minha filha muitas vezes. Pronto, mas ela diz, pai, antes dos 30 não. Pronto, então eu já sei que antes dos 30 ela quer apostar na sua profissão e na sua carreira. Ela é psicóloga, já-vos disse, e trabalha com refugiados afegãos num campo da Alemanha, né? Pessoas muito feridas. Então, antes dos 30, eu tenho de olhar para os bebés dos outros. Estava a olhar para a bebé do Marcos, ou seja, do pastor Henrique e da Ninita. E vou olhando, né? Então, mas podemos ter alvos definidos, para sonhos, alvos definidos, porque em Deus tu os vais atingir. Não vais ficar com uma bolha lá no meio do oceano. Não, tu vais chegar lá onde, com Deus, né? Nos alvos que Deus te deu. 5, termos um processo de desenvolvimento de vida. Portanto, isto nós já falamos desde o início, aqueles pactos, não é? E eu vou pedir à Maria para ler Efésios 4, por favor. Já liguei. Uhum. Um, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Seja como a Maria leu no início, né? Para crescermos até ficarmos à estatura de Cristo. É verdade, nunca vamos ser iguais a Cristo, só quando Ele nos chamar e entrarmos no mundo espiritual. Portanto, no céu, aí é que há o último milagre do Espírito Santo, que se chama glorificação, em termos teológicos. Ele nos torna perfeitos também pela graça, ou seja, pelo favor do amor de Deus, nos torna perfeitos para podermos entrar num lugar perfeito que é o céu. Até lá é um processo, é o processo de desenvolvimento de vida. Ter alvos definidos, ter um processo, isto é muito fixe. Sexto princípio, cada membro é um ministro.
Elisa, por favor, podes ler? Cada membro um ministro. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Muito obrigado, Elisa. Lá está, somos um só corpo. Ali na Nicomab não há assim muitos grupos, mesmo que havendo grupos de afinidade, somos todos uma família, não estamos ali divididos, né? Eu não gosto dos motards de Nicomab. Eu não gosto das crianças de Nicomab. Eu não amo as crianças de Nicomab. Quer dizer, essa pessoa pode não amar, mas pode crescer e conseguir amar as criancinhas e no futuro souber tardes. Eu acho que há um plano para os ministérios das mulheres, elas todas terem uma mota e fazerem passeios, né? Estou a brincar. Olha, mas nunca se sabe, acho que seria giro. Terem aqueles casacos de cabedal, né? Com uma cruz ali às costas. Então, é isso. Cada membro serve, né? Lá está. Parece que nós repetimos muito, mas é pela repetição que nós apanhamos hum, a visão da família Icomave. 7 pregações, ou seja, ensino que envolvem mudança de comportamento, né? Que nos desafiam, que nos inspiram, nos motivam a mudar comportamentos. Claro, mudar não é fácil. Por mais, há estudos que dizem que por mais que alguém queira mudar, eu quero mudar, ainda vai errar cerca de 40 vezes. Ou seja, a própria mudança é um processo com altos e baixos, né? Alguém tem uma adição, quer parar essa adição, a pessoa pode não conseguir de repente, né? É um processo de amor, né? E onde a pessoa precisa de Deus e dos irmãos. Algum irmão que o possa ajudar nesse processo, não é? Então, continuando, pregações que envolvem mudança. 8, liderança autêntica. Liderança autêntica. Hebreus 3:17 diz para nós, filhos de Deus, lembrarmos dos nossos líderes. A palavra no original é líderes, ok? Guia no sentido de líder, os quais falaram, ou falam sobre os ensinos de Deus, a palavra de Deus, e nós devemos estar atentos para o êxito desses líderes, como imitando-lhes a fé, a confiança em Deus. Porque aqui em Hebreus 13 diz que todos nós, pastores e líderes, vamos ser julgados por Deus por aquilo que fizemos e por aquilo que não fizemos. Portanto, o líder que está a fazer muita porcariazinha vai ser julgado. Deus vai pedir contas, percebem? Deus é justo, Deus é amor e é justo. Então, devemos apoiar a nossa liderança. Imagina, o Ministério do Stand tem 4 pessoas neste momento, mas tem um líder ali que às vezes organiza as coisas das pessoas do stand, ou da cafetaria, ou das crianças, blá blá blá, devem honrar o líder, que é para facilitar a vida do líder, né? Claro, honrar, dar ideias, ajudar, orar por ele, etc. A liderança autêntica é aquela que é imitada. É como termina o versículo. É aí que vocês devem pôr o círculo, né? Não é aquelas que falam, 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 pá, mas ninguém conhece a vida deles e, né? E depois ouvimos de grandes escândalos. Percebem? Portanto, a liderança cristã é uma liderança de modelo, é uma liderança que serve. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, eu imito Cristo, vocês imitam-me a mim. Claro, naquilo que é bom, né? É melhor.
naquilo que não é. É melhor imitarem um ou outro que já faz bem, ok? Estão a apanhar isso? Ponham só quem está a perceber estes princípios? Sim, ficha. Ok, clima de aceitação, número 9 é muito importante, um clima de aceitação. Pessoal, acolher as pessoas como elas estão, porque é isso que Jesus faz. Jesus até disse: eu não vim para os bons, eu vim para aqueles que precisam de médico, ou seja, precisam de serem curados, né? Precisam de ser transformados. Então, quem sou eu para dizer: epá, este gajo não toma banho há 2 semanas, não lhe vou dar um abraço. Este tipo é estranho, não sei o quê, é isto, é aquilo, e vou pondo rótulos. Que é isso? Jesus comeu com prostitutas e com os mafiosos dos impostos lá dos romanos, eram as pessoas segregadas, marginalizadas da sociedade. Ele esteve com elas, abraçou, chorou com eles e eles se arrependeram do seu estilo de vida e pediram perdão. E Jesus disse: Vocês estão perdoados, vão e não pequem mais. Ou seja, transformação de vida, dar oportunidade ao pior dos piores, né? Acolhê-los. Vem como estás, não fiques como estás. Podem escrever essa frase, clima de aceitação. Vem como estás, não permaneças como estás. Entra no processo. Ponto número 5, processo de desenvolvimento de vida. Recebe a salvação, depois cresce na salvação, para seres como Jesus. 10, estrutura simplificada. Então, nós tentamos na igreja ter uma estrutura não burocrática, não com demasiadas reuniões. Por exemplo, estamos a fazer isto online. Podíamos fazer isto lá na igreja, as pessoas tinham que se deslocar, está frio, umas moram longe, não é? Algumas trabalham até às 9 da noite, estão a entrar há pouco tempo, tá? Então nós simplificamos, tentamos, né, simplificar. Página 18. E vamos caminhar rapidamente para o fim. Página 18, os 5 círculos de compromisso. Vamos virar para a página 19 e ver, visualizar os 5 círculos de compromisso. 5 círculos de compromisso. Portanto, vamos então agora perceber melhor esses círculos, voltando para a página 18. O primeiro círculo de compromisso é chamada de comunidade, que são as pessoas que não têm compromisso com a nossa igreja. São as pessoas dos bairros, da Junta de Freguesia ou do Conselho de São Domingos de Rana, né? Junta de Freguesia de Cascais, ou Oeiras e Sintra. Pronto, aquelas pessoas ali mais perto que às vezes visitam. Estas pessoas são a comunidade, tá bom? Então, lendo ali onde está um espaço vazio. A comunidade, podem escrever, a comunidade é o maior grupo de pessoas a quem eu posso servir. É o público-alvo da minha igreja, da nossa igreja. Em Mateus 9 diz: toda a cidade precisa de pastores, ou seja, de cuidadores. Toda a cidade, toda a comunidade precisa de cuidadores, de projetos. E nós agora fizemos uma revisão dos estatutos da ABMAF, que é a Associação Beneficente Manancial de Águas Vivas, e nós já temos parcerias com a Câmara de Cascais e com o Junta de Freguesia, e vamos nos organizar no próximo ano para começarmos a cuidar das pessoas que precisam, né? Fazer isso em parceria com as entidades públicas. Continuando a ler, juntos como família, né, como igreja, podemos ganhar a nossa comunidade para Cristo, trazer esperança e fé e luz, porque Jesus é a luz do mundo, é a luz da comunidade, trazer para elas uma nova vida, dar testemunho disso. Quem quiser pode aproveitar, aceitar e seguir um novo rumo. Então, o primeiro círculo, na página 19, vocês podem virem a página 19, é
Os sem compromisso, que são a comunidade, são os bairros, tá bom? O segundo círculo, página 18, é a chamada multidão. São aqueles que frequentam os eventos da família ICMAV regularmente, mas talvez não sejam salvos. Podem escrever não sejam salvos. Ou seja, ainda alguns podem não ter, pela fé, acreditado, crido na Páscoa de Jesus Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Continuando a ler, a chave é trazer pessoas à nossa igreja para se sentarem e ouvirem o Evangelho. Qualquer pessoa que venha assistir a uma das nossas reuniões passa a formar parte da multidão. Podem escrever multidão. Não sei se já todos começaram a ler o Novo Testamento. Há muitas partes em que os autores dos quatro evangelhos, os quatro evangelhos são os primeiros quatro livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes homens dizem, e as multidões vinham ter com Jesus. Elas ouviam, ele agora vai estar naquela cidade. Então elas iam para aquela cidadezita, ou vila, né? Alguns até subiam nas árvores para poder ver aquela pessoa que estava a ser muito famosa. Então, ah, as multidões frequentavam Jesus, podem escrever, a multidão igual frequentavam Jesus, podem escrever à frente a palavra multidão, frequentavam Jesus, vírgula, mas não tinham um pacto com ele, ou uma aliança com ele. E eram sempre bem-vindas. Ou seja, alguém que visita a nossa igreja é multidão, e a gente os acolhe, dá as boas-vindas, como Jesus também dava, e deu-lhes de comer, fez milagres, ok? Estas pessoas podem receber isto de Jesus hoje em dia também, né? Mesmo sem esperarem, podem estar no culto e de repente receberem um milagre de Jesus na vida delas. Terceiro, a congregação. É o terceiro nível de compromisso. Vamos ler. Aqueles membros, o que é a congregação? São aqueles membros que se têm comprometido com Cristo e com a membresia da igreja como família. Como família. Zé, podes ligar o som, por favor? Então, hum, é isto que vai acontecer agora, dia 24, pelo batismo, uma parte, depois a segunda e definitiva parte é dia 8 de dezembro, que é a membresia. Vamos receber as pessoas, os batizados, neste próximo domingo, e os batizados que já vinham de outras igrejas, como novos membros da igreja. Tá bom? Então, Zé, podes ler aí uma vez. Uma vez que a pessoa assistiu à reunião, experimentou a adoração e ouviu a palavra de Deus, nós encorajamos-la a aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e a unir-se à igreja. Agora fazem parte do círculo que chamamos de Congregação. Congregação. Ou igreja, né? Mas é ali nos círculos de compromisso, nós estamos a falar, relembro, dos 5 círculos de compromisso. É o subtítulo lá em cima. Vocês podem vir para a página 19. Este é o terceiro nível de compromisso. Primeiro são os sem compromisso. Segundo, são compromisso em frequentar, está cá em cima. Compromisso em frequentar. O terceiro círculo está aqui. Tá? É o compromisso em ser membro, em pertencer, tá? Quarto compromisso é o compromisso da maturidade. Nós também já falamos deste pacto. Quarto compromisso, comprometidos com a
maturidade. Sábado, podes ligar e ler, por favor? Sim, Olá, Sábado. olá, pastor. Ah lá, podes ler ali o quarto compromisso? Quarto, Quarto compromisso, página 18. Podes ler, por favor? espera, vou tentar. Sim, O- Os comprometidos, sim. comprometidos, os compro... Está a dizer os comprometidos com Sim, a sim. maturidade. Muito bem, muito bem. Os comprometidos com a maturidade. Consegues ler o que vem em baixo? Aqueles que não, co- Aqueles que estão aqueles que estão comprometidos com o desenvolvimento das né, disciplinas espirituais. espirituais. Muito bem. Quem são os comprometidos com a maturidade? São os que estão comprometidos com o desenvolvimento das disciplinas espirituais. Foi aquilo que a Oksana falou há pouco, né? Da disciplina. A disciplina tem a ver com a maturidade. Ah, muito bem. Consegues ler mais um pouquinho? Depois. Depois darão o próximo passo. Uhum. Fazem um compromisso profundo quando dizem: Agora que acredito em Jesus, comprometo-me a ler a Bíblia, comprometo-me a estudar a palavra de Deus. Vou crescer à imagem de Cristo. Assim chegam ao círculo Dos discípulos. Podem escrever. Muito obrigado, Sábado. Podem escrever todos discípulos. Chegam ao círculo dos discípulos, que são os comprometidos com a maturidade. É a malta que está mesmo empenhada a crescer, por exemplo, podem estar num pequeno grupo de estudo da palavra de Deus, pode ser um pequeno grupo para jovens, um pequeno grupo para homens, para mulheres, para casados, e também pode ser o ICMAF College, né? Aí já é mais teológico, mas vai funcionar a partir de janeiro às segundas e às terças-feiras. Pessoas querem crescer, vão crescer, estão sendo nutridas, alimentadas com boa comida espiritual. Este é um compromisso de coração com a maturidade. A pessoa quer crescer. Quinto é o núcleo. Núcleo, os ministros, ou seja, aqueles que servem. Eu vou ler aqueles membros ativos, são aqueles membros, né, que estão ativos num serviço, num ministério, e servem na família de Deus. Estes já pertencem ao núcleo, tá? Oksana, podes ler, por favor, a seguir? Uhum. Aqueles membros ativos do ministério e servem na igreja, quando eu quero me tornar como Jesus e estudar a palavra, dou-me conta que Jesus veio para servir, não para ser servido. Quero ser como ela, e isso implica que servirei na igreja, fazendo parte do ministério que é o meu. Estas pessoas são o núcleo. O núcleo, muito bem. Très bien, très bien. Gosto muito de servir. Este processo é muito agradável. Sim, eu lembro-me, tu, quando chegaste à igreja, perguntaste logo: "Eu posso ajudar em alguma coisa? Posso Yeah. ajudar?" Não, é muito bom. Nós juntamos com pessoas, né? Ok, podes continuar, por favor? 6, página 19. Uhum.
Os comissionados, os evangelistas, aqueles que se comprometeram com eles próprios e moveram-se e saíram das quatro paredes da igreja, partilhando o evangelho de Cristo a outras pessoas. Muito Logo, bem. Só um entro no momento, círculo dos só um momento, comissionados. Yeah, só um momentinho, só um yeah, momentinho. Então, essas pessoas, por exemplo, yeah, são pessoas que vão para missões, né? yeah. Pastor Orei, temos um casal lá na Turquia, nós não podemos dizer onde ele está, porque é um país islâmico e eles não estão como missionários, eles estão a ensinar agricultura a uma comunidade muito remota, muito pobre, lá nas montanhas. E, e estão a mostrar com o seu estilo de vida algo diferente. Então, os comissionados são os pastores, ou seja, qualquer pessoa que deixou tudo para servir a Cristo, está bem? Podes continuar então, Oksana? Logo, entro no círculo dos comissionados e falo aos outros acerca de Jesus. Jesus diz: Ide por todo o mundo. Eu irei, sairei da igreja e falarei aos outros acerca de Cristo. Muito bem, obrigado, Oksana. Então, estamos quase a terminar. Ahm, vamos tentar não perder a chamada, mas vamos tentar entrar no grupo do WhatsApp da classe para ver as orientações para batismo. Quem não conseguir não faz mal, eu já pus lá, está bem? No grupo da classe, que é para vocês que vão ser batizados saberem o que é preciso, está bem? Por exemplo, eu estou a abrir aqui, já sabem que o batismo é no próximo domingo. Eu vou dar os vossos nomes às guerreiras de oração, para elas, a partir da manhã, com o pastor Manza, estarem a orar por vocês, está bem? Depois, no próximo domingo, hum, dia 24, todos vós que vão ser batizados têm de estar às 10 horas lá à frente do stand, ali ao pé do stand. Estão a ver? Onde há uma TV. Para ouvirem as últimas orientações, que é o número com que vocês vão ser batizados, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem, né? Nós temos cerca de 7, 8 pessoas que vão ser batizadas, está bem? Desta vez, outra vez éramos 17, mas foi há pouco tempo, agora temos 7, 8 pessoas, vamos ver. E ali nós vamos dar a ordem com que vão ser batizados e onde vão ficar também. E vai ser no fim do culto. Ou seja, no fim do culto eu subo, se Deus quiser, com a Ava, e vocês já estão na fila. Alguém vai vos ajudar também na fila, porque às vezes as pessoas ficam nervosas, já não se lembram qual era, se era o primeiro, se era o último. Então a gente vai dar essas orientações. Se a pessoa está nervosa, tipo, fica congelada. Eu vejo que há uma pessoa que parou, sei, ela não sabe o que faz a seguir. E eu oriento, está bem? Está tudo tranquilo, na boa, sem problemas, tá? Depois, para quem vai ser batizado, é preciso levar aquela t-shirt azul, tá bem? Eu creio que a maioria de vocês já adquiriu, creio eu. Se não, ainda podem adquirir no sábado e levar umas calças pretas, escuras, né? Pode ser de jeans, umas calças escuras. Sim, sim, tranquilo, tranquilo, não problema, não Não problema. tenho escuras, sou Não eu. tens, não há Ok. problema, não há problema. Yeah. Então, quem for te batizar, e eu já falei com alguns de vocês, que alguns de vocês queriam, eu queria que esta pessoa me batizasse, eu gostaria que fosse aquela. Então, estas pessoas vão precisar, e tu podes compartilhar para as pessoas que te vão batizar, esta mensagem, que é para elas saberem que têm de ir com uma t-shirt preta e umas calças pretas também, ok? Seguindo, vocês têm de trazer uma toalha grande, porque quando saírem da água que está assim tépida,
vocês vão sentir um choquezito térmico, e então põe a vossa madrinha ou padrinho, que é alguém que fica com a vossa roupa e com a vossa toalha, ela dá-vos logo a toalha. Normalmente vocês vão sair descalços e vão ter os vossos chinelos logo ali próximos, logo ali à saída, e vai estar alguém a ajudar-vos a entrar no batistério e ajudar a sair. Não sei se todos sabem onde é o batistério. O batistério é olhando para a frente, portanto, estando nas cadeiras, olhando para o palco, fica do lado esquerdo, ao pé daquela tela. Vai-se tirar um pouquinho do palco e tem lá um batistério, assim uma mini piscina, que é um batistério, tá bom? Então, e é preciso, além da toalha, levarem uma muda completa. Se alguém for molhar o cabelo e quiser levar como é que se diz, só me vem a palavra aquecedor. Eu tive um burnout. Secador. Secador. Secador, é quase a mesma coisa. Um secador, vocês podem levar, principalmente as que têm cabelo comprido, né? E secam o cabelo na boa, mas também, pronto, podem levar uma touca, enfim, daquelas de piscina, né? Ficam à vontade. Claro que com os cabelos soltos há mais charme, que é filmado, fica com recordação, né? Aquelas coisas fixes. E podem pedir aos vossos padrinhos, que vão ser quem vos ajuda com a roupa, com a segunda muda e com a toalha, para eles me darem um versículo bíblico, um versículo. Eu digo às vezes dão-me 8, dão-me um salmo inteiro. Tá bom, podem dar, mas pronto, se fosse um versículo, que é para eu depois colocar no certificado de batismo esse versículo. E tu vais sempre lembrar, foi no dia do meu batismo, foi aquela pessoa especial para mim. Se alguém não tem padrinho, fale comigo que eu arranjo, tá bem? Eu consigo arranjar padrinhos, na boa, tá? Hum, e depois, quando vocês saírem da água, ou seja, vocês vão entrar na água, como eu já disse, e ao saírem, vocês saltam em câmara lenta, fazem uma grande festa e voltam a entrar na água de pé, em câmara lenta, tá bem? E as fotos todas, ok? Vai ser um dia de grande alegria, de grande festa, porque estamos a testemunhar a nossa fé em Jesus, né? Que fomos sepultados com Ele e que ressuscitamos com Ele. Temos essa fé. E então, deixa eu ver se há mais alguma coisa. Sim. Normalmente há de haver alguém ligado ao vosso ministério de ligação. Por exemplo, a Oxana pertence aos jovens. Há de haver alguém dos jovens que vai ajudar a batizar a Oxana. Está bem? Por exemplo, imagina que há alguém que é adolescente. Irá haver alguém do Ministério de Ligação, um líder ou alguém desse ministério que vai ajudar a batizar. Isso mesmo para sermos família, né? Para não ser um estranho a batizar, assim, um estranho, mais ou menos estranho, né? Pronto, era isso que eu queria dizer. E também podem ser familiares, podem ser, assim, um familiar. Agora, vocês podem me dizer se têm preferências. Eu tenho de passar pelo Pastor Henrique, está bem? Pastor Henrique é que dá o aval final, tá bom? Pronto, agora, se alguém quiser, pode levantar a mãozinha e fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Há dúvidas? Não? Ok. Então, eu vou terminar com o coração, tá bem, queridos? Pai querido, queremos agradecer-te muito pela vida de cada um de nós. Obrigado por este dia que passou. Obrigado
pelo estudo das Escrituras Sagradas, estudo da tua palavra. Obrigado porque tu estás presente, pois Jesus ensinou onde estão dois ou três reunidos em seu nome, que Ele está presente. Muito obrigado pela tua presença, querido Salvador. E te pedimos, Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que tu dês ordens aos teus anjos para se acamparem, para ficarem, para se posicionarem na vida de cada um de nós que pertence a esta classe e também dos nossos familiares e amigos mais próximos, que nós queremos convidar para o dia tão especial da nossa vida, para a festa de batismos. Pedimos que os teus anjos nos protejam de todo o mal, nos protejam de doenças, de batidas no carro, de perdas de dinheiro, de multas, ajuda-nos a estarmos atentos para não infringirmos regras de trânsito. E Espírito Santo, guia-nos nesta semana, dá-nos percepção, dá-nos revelação para quando estivermos no cais do Sodré e sairmos do comboio, nós olharmos em volta e termos percepção das coisas espirituais, das pessoas que estão à nossa volta, se calhar alguém que eu possa dizer um bom dia, mesmo que eu não conheça, e isso mudar aquele dia da pessoa, daquela pessoa, pois quando nós falamos, dizemos bom dia, um dia abençoado, estamos a falar coisas do céu para essas pessoas, Pai. Ou dizermos a alguém Deus te ama e continuarmos a andar. Ó Senhor, dá-nos essa percepção e dá-nos um bom descanso esta noite e aumenta o teu amor nos nossos corações. Queremos ser pessoas com propósito de vida e sabemos que amar e ser amado é a nossa maior necessidade. E a segunda maior necessidade é sentirmos-nos úteis. Dá-nos também isso, Pai, cada vez mais, para termos uma vida feliz, uma vida com propósitos. Nós juntos, unidos como família, pedimos-te isto através de Jesus Cristo, que está à tua direita, sentado no trono, a pedir por nós. Amém. 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 Então, queridos, uma Amém. boa noite. Qualquer pergunta podem pôr lá no grupinho, tá bem? E deem-me os nomes da malta que vocês querem que vos batize. Se não tiverem, não há crise, eu arranjo também, tá bom? Tá? Deus abençoe. Tchau a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau, Cristal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa Boa noite, Noite. Clara. Obrigado, pastor. Amém. Deus Boa noite. abençoe. Tchau, Teresa. Deus Tchau, abençoe a Zé. todos. Obrigado, Miguel. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau a Tchau, todos. tchau. Tchau, Tchau, queridos. Tchau. tchau, pastor. Tchau.